Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, Mundo Cristão, o de número 22. Eu sou Rodrigo Bibo e uma frase muito citada, meu amigo Sócrates, uma vida não examinada não merece ser vivida. Olha aí. Eu sou o Cacau Marques e por muito tempo eu achei que o autor desse livro eram dois irmãos. O Oz e o Guinness? O Oz e o Guinness. Não, os Guinness. Os Guinness. Os Guinness. Tipo os Arrais, tá ligado? Os Daniels. Os Guinness. Muito bom, os Guinness. Cara, muito bom. Eu sou Igor Miguel e uma vez perguntaram a um judeu por que judeus respondem perguntas com outra pergunta. E ele respondeu, quem te falou isso? Muito bom. Perguntas, meus amigos. Perguntas são importantíssimas nessa busca pelo sentido da vida. Olha, se tem uma coisa que transcende a religiosidade, se tem algo que afeta os seres humanos, pelo menos a maioria deles, é essa ideia pelo sentido da vida, a busca por uma razão para viver. A gente está constantemente procurando isso, um sentido para as coisas. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Afinal, como a fé cristã reage a essa pergunta? Como a fé cristã responde a essa pergunta? E é o que nós temos aqui neste lançamento da Mundo Cristão. É um lançamento, acho que até do ano passado, se não falha a memória, ou desse ano, agora não lembro, da Mundo Cristão, que é o livro, 2022. Os Guinness, né, que é uma pessoa só. Aliás, Os Guinness, Igor, você tava comentando aqui que foi o cara que meio que quase substituiu o Schaefer ali, né? Tá na esteira de Schaefer ali no Labri. Ele trabalhou no Labri como obreiro, né, na década de 60, mas não demorou muito pro Os Guinness acabar se envolvendo com vários think tanks, né, que são aqueles fóruns de reflexão cristã sobre teologia pública, apologética, inclusive ele trabalhou no movimento de promoção da liberdade, né, um fórum de diálogo com religiosos e não religiosos para garantir direitos humanos e a liberdade humana e tal. Então é um cara que ele é um intelectual americano, respeitado, né, no contexto americano. Tem um livro muito famoso que trata sobre a relação do êxodo com liberdade, trata sobre como que os movimentos revolucionários se inspiram em muito do que a tradição do êxodo introduziu no ocidente, né, a tradição bíblica do êxodo. Legal. É um livro bem bacana, inclusive, nós usamos ele numa série de êxodo lá na igreja. Não é um livro exegético, é um livro de reflexão política a partir do êxodo bíblico. Olha aí. Que parece que vai estar em português em breve, viu? Eu ouvi rumores. Olha aí, eu quero o chamado dele, que eu não sei, eu não achei que o chamado é um livraço dele, eu só ouvi falar, esse eu nunca vi. Eu li dele Os 7 Pecados Capitais, que se eu me engano é Mundo Cristão que lançava aqui, ou a Shed, agora eu não lembro. E era o primeiro contato, o único contato que eu tive com Os Guinness, na verdade, foi sobre Os 7 Pecados Capitais, livro do Os Guinness, inclusive, que inspirou, né, uma série de podcasts que a gente teve, né, nos anos passados do Bibotalk, que era o livro do Os Guinness, era a base para essa nossa reflexão. Você já teve algum contato com Os Guinness, Cacau? Não. Esse é o primeiro livro dele que eu leio. Olha aí, então eu fico feliz em participar de seu primeiro contato, que é uma pessoa só, Os Guinness, tá? A Grande Busca pelo Sentido da Vida. Um livrinho aí, gente, pequenininho, fininho, dá pra você ler aí em uma semana tranquilamente, ou dá pra fazer parte daquele projeto do Cacau, um livro por dia, né, Cacau? Esse aqui dava pra tentar no seu desafio, né? Dá pra entrar fácil. Você leu aquele mais pesado do Brian Zend lá, imagina esse aqui, então vai de boa. Então, até que eles têm uma pegada também com algumas preocupações semelhantes, né? Sim. O livro do Brian Zend, que nós fizemos podcast, inclusive, é Quando Tudo Está em Chamas, tá? É um podcast do ano passado, também um livraço que a Mundo Cristão lançou. E agora esse aqui, A Grande Busca pelo Sentido da Vida, de Os Guinness. Aliás, a gente tá falando sobre perguntas, galera. O título em inglês, Igor, é uma pergunta, na verdade, né? Evoca essa ideia da pergunta, é isso mesmo? O Igor, que é um nerd da teologia e da tradução, foi atrás disso aí. O título em inglês ficou como A Grande Busca, né? E aí o subtítulo é um convite para uma vida examinada, num caminho certo para o sentido. Tô fazendo a tradução aqui do inglês, né? The Great Quest. Invitation to an Examined Life, the Sure Path to Meaning. Não, volta essa minha parte, porque, gente, eu olhei Quest, eu juro que eu fiquei com Question na cabeça, então não faz nem sentido a minha pergunta, vamos tirar essa parte aqui. Mas tem a ver, você sabe, né? Tem a ver, porque em inglês, ele brinca com isso em inglês. É porque o quest e o question... Isso. Porque o question é uma busca. Question não é uma busca, você tá buscando uma resposta. A ideia é essa mesma, porque em português não faz muito sentido, né? Pra mim, deixa tudo isso aí. Claro. Pode deixar aí, querido editora. Pode deixar pra galera ver um pouquinho. Tá? Não, mas que legal, não, porque, né? Quest, porque quem vai ler vai ver que ele fala bastante de pergunta. Tem a ver, né, com o que eu falei. Isso. E tem a ver com a minha frasinha de entrada. Exato. A minha pergunta de entrada. E tem a questão dessa busca, né? Exato. Galera, vocês já tiveram essa crise do sentido da vida?
assim, de nada faz sentido e de ficar aí numa... Assim, eu imagino que vocês não estão nessa crise, pelo menos não parecem estar, porque vocês estão aí, né, no ministério, gravando podcast, pegando gripe em viagem e tudo mais. Mas assim, vocês já chegaram nessa beirada e tal, e olharam e tipo, não faz sentido essa parada? Já tiveram alguns momentos assim na vida de vocês? Porque podem ser no plural, né? Momentos. Então, não, claro, eu acho até assim, ser cristão é, de certa maneira, lidar com isso, né? Não tem como você ser cristão é lidar com dúvidas honestas sobre a realidade, o propósito da vida e tudo. Só que, o que me intrigava não era nem tanto os momentos que eu tive de dúvida radical, coisa dessa natureza. Confesso que na minha jornada, o que me espantava era o dispositivo que eu tinha desde criança para crer em algo transcendente. Isso que me intrigava. Não era necessariamente o silêncio do mundo que me intrigava. O que me intrigava era o fato de que eu tinha um dispositivo para credulidade, não para incredulidade. Então fica muito intrigado e entretido com o potencial humano para a dúvida, né? O que me intrigava era o contrário. Era assim, cara, por que eu sou um ser tão crédulo? E por que eu tenho tanta demanda por crer em alguma coisa? E por que eu vivo inquieto em busca de alguma coisa que encaixe no mundo? E que dê sentido pro mundo? Era isso que me intrigava. A minha crise era com a minha fome por sentido, entendeu? Então, tipo, era isso que me levou ao evangelho, inclusive, né? Na minha juventude, porque eu costumo dizer assim, que o problema do adulto, ele é uma criança, ele deixou de fazer as perguntas que ele fazia quando era criança. Opa, né? Então, olha aí. Então, eu me lembro que eu deitava lá em Cabo Frio, na minha casa, eu deitava no chão, assim, com, sei lá, 7 anos de idade, ficava olhando pro céu azul, né? E ficava olhando assim, ficava perguntando, tipo, caraca, bicho, tipo assim, o que tem depois desse azul? O que tem? Sabe assim, acaba ali as coisas, e eu tô aqui embaixo, e tem esse negócio enorme ali em cima, né? E meu pai gostava muito da gente, a gente morava num bairro tinha pouca luz pública, pouca iluminação pública, a gente deitava vendo as estrelas à noite, né? E eu ficava intrigado, cara, com aquilo ali. Eu falei, como assim essa enormidade? E eu tô aqui embaixo fazendo essas perguntas pra essa enormidade, né? Assim, eu não diria pra você que eu tive mais problemas com uma crise de fé. Eu tive mais problemas com a crise de saber que eu tenho fé, potencial pra crer. Eu acho que isso me perturbou mais, assim, do que a dúvida em si, entendeu? Caraca, que sensacional. Cacau, alguma experiência nesse sentido? Crise sobre sentido da vida, eu não tive, assim, tipo, se a vida tem sentido ou não, porque nesse aspecto eu sempre fui mais pragmático, assim, né? Eu já tive crises de fé, aí era se a minha fé era verdadeira ou não, se o cristianismo era verdadeiro ou não, isso eu tive. Se eu chegasse à conclusão de que não, eu poderia a partir dali ter uma crise de fé, mas acho que não, porque eu sempre fui mais pragmático, assim, então assim, se não tem, a gente, né, faz, então... Exatamente. Mas eu acho interessante nesse livro que uma coisa que talvez ele combata não é exatamente o niilismo, mas é o desinteresse pelo sentido. Exatamente. Os ruídos que ele fala, né? E isso ressoou muito comigo, porque era justamente... Isso é uma experiência minha, né? Não é que eu pensava muito, ou era um militante da falta do sentido, ou coisa do tipo. Era simplesmente não me importar com esse assunto. Ele vai muito nesse sentido, com a necessidade de nós termos um sentido e buscar um sentido, né? Eu exatamente a mesma coisa. Aliás, o que me levou pra fé, em certo aspecto, foi as músicas do Renato Russo, né? Já contei isso no podcast do Irmãos.com. A música Teatro dos Vampiros. Que é um clássico, né? Que é um clássico. Esse episódio foi um clássico do Irmãos.com. Você tava nesse episódio, Igor? Não, cara, mas eu sou fã do Legião. Foi a primeira banda de rock que eu curti. Que da hora, mano. Na minha vida, meu pai trouxe um fita cassete do 4 Estações pra mim na década de 90. Mano. E foi a primeira vez que eu me senti inserido entre os meus amigos, porque eu falei, caraca, eu tenho uma banda de rock que eu curto. Cara. Mas foi o Legião que me levou às outras bandas, né? O rock and roll, porque o Renato era monstro pra entender de música, né? Sim. Mas eu me lembro desse podcast do Irmãos.com e foi a primeira vez que eu ouvi a sua voz, bicho. Foi nesse podcast. Olha aí, mano. Pô, que bom. Olha aí, que legal. Muito maneiro. Então foi basicamente isso, assim. O próprio Renato Russo, né, tipo, gente, é uma música sobre TV, por exemplo, né? Teatro dos Vampiros era sobre TV, mas, cara, o cara mistura tanta coisa naquela letra ali que as músicas do Renato Russo, elas são suas também, porque você dá a interpretação que lhe cabe. E ainda exatamente. Que ele possa ter a interpretação dele, ele deixava muito fluido pro próprio ouvinte da música, enfim. E, cara, aquilo me levou a pensar muito sobre a vida, o que eu tô fazendo com a minha vida e tal, porque justamente eu não parava pra pensar sobre o sentido da vida. Era muita questão do flow, deixar a coisa acontecer e tal, vai acontecer. Eu tô aqui, eu tô existindo, eu preciso sobreviver, eu preciso comer. Aí o que a sociedade me pede? Que eu estude, que eu trabalhe, que eu pague contas e por aí vai, né? Então a gente vai muito nessa, assim, sem pensar nas coisas. E até tem uma frase que o Os Guinness cita aqui, que ele cita um poeta irlandês, ele diz o seguinte: as artes, acredito,
devem assumir o fardo que caiu dos ombros dos sacerdotes. O que eu quero dizer com isso, né? E a maneira com que eu entendo? É no sentido de que muitas vezes as pessoas que não estão ligadas a alguma religião, né, que tem sacerdotes e tal, elas acabam tendo nas peças culturais essas reflexões, né? Como, por exemplo, eu tive com a peça cultural da música do Legião Urbana. Então, essa peça cultural, né, esse elemento artístico fez eu pensar na vida. Então, de alguma forma, as artes, né, as pessoas acabam tendo um encontro com essa pergunta pelo sentido da vida num filme. É por isso que a gente se emociona. Por exemplo, eu me emocionei agora esses tempos assistindo uma série chamada Afterlife. Tudo a ver. Recomendo aos amigos que assistam, do Henrique Gervais. E é uma série assim, onde Deus... Tem na Netflix. Henrique é uma Gervais. série onde Deus é... Não é Henrique Gervais. O que eu falei? Henrique Gervais. Eu falei Henrique. Gente, é que eu tô vendo muita coisa dublada, aí eu já faço... Depois das crianças, eu vejo tudo dublado, cara. E, inclusive, eu agora vi essa série dublada e virou Henrique Gervais. E tá tudo certo. Gente, Henrique Gervais. E, assim, a série, ele nega Deus, né? Ele nega, enfim, a série, ela tem até um tom meio nihilista, em última análise. Mas, mano, eu me emocionei com um diálogo lá, sabe? Um diálogo em que a senhora diz uma coisa lá pra ele que Jesus já falava, que a Bíblia já falava. Mas, né, esses elementos culturais... É muito legal quando você vê na cultura um elemento que faz você pensar na vida, ressignificar a vida e tal. Isso é muito legal. Então, assim, foi basicamente isso, assim. Eu também tive essas crises, enfim. Mas eu acho que o que o livro faz, acho que a gente até pode começar a falar, Igor e Cacau, é esses ruídos, né? Ele traz pelo menos 3 ruídos ali que impedem a gente de fazer a pergunta pelo sentido da vida. São 3 ruídos que faz com que a gente não pense sobre a vida, que a gente não busque um significado pra vida e simplesmente vá vivendo ela de qualquer forma, sem reflexão. Cara, isso é um ponto muito legal, porque quando o Os Guinness começa a levantar, claro, essas questões, né? Ou a questão sobre as questões, né? E aí ele vai dizer assim, cara, por que as pessoas pararam de fazer esse tipo de pergunta ou elas sublimam, reprimem esse tipo de postura questionadora sobre a vida e o sentido da vida? Na verdade, nós criamos um universo extremamente ruidoso, carregado de entretenimento, de distrações, que nos impedem de lidar com o silêncio. Ele cita Pascal, aquela frase clássica do Pascal, quando ele fala sobre o mundo da diversão, né? Isso, gente, Pascal aqui é século XVII, ok? Cara, o que era diversão, sei lá, naquela época? Você deve o quê? Jogos, apostas, né? Pois é, sei lá, jogos, corrida de pombo, sei lá. Tipo... Corrida de pombo. Corrida... Cara, na África tem até hoje, bicho. Na África tem corrida de pombo até hoje. Os caras colecionam pombo e tal. E tem corrida de pombo. O cara solta o pombo num lugar, vamos ver quem chega na casa do dono primeiro e tal. Meu Deus, cara. Tem o pombo correio e o pombo corredor. Essa é nova. Pombo corredor, corrida de pombo. Mas acho que o ponto aqui, né? A diversão é um dos fatos. E aí até o Pascal fala, gente, então vamos se divertir e tal. E eu não acredito em Deus, mas eu sou grato pela vida, né? Ele falava assim. Mas, cara, um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente não pensa nisso, é que a gente criou um mundo artificial. Pensa nisso. A gente criou um mundo artificial. O que é um mundo artificial? Você já observou? Nossa vida é cercada mais de objetos do que natureza, ok? Mais de artefatos culturais do que natureza. Você tá numa sala aí, o que tem de natural aí? Quase nada. Tudo que você tem aí é cercado por artefato cultural. Eu tô até sem água, inclusive, aqui pra gravar o podcast. Eu tô zero natureza aqui. Você tá entendendo? Só que a gente não percebe o quanto a gente tá imerso no mundo sintético. E no mundo sintético, no mundo que a gente criou, é um mundo que você tem uma sensação de que é tudo muito explicado, é tudo muito controlável, você consegue dominar essa realidade. Só que esse não é um mundo real, bicho. Esse é um mundo artificialmente criado, culturalmente criado. E nesse mundo artificialmente criado, parece que as respostas estão dadas. Aí ele cita aqui o Berger, né? O Peter Berger, que é um famoso sociólogo cristão, inclusive, e tal. O Peter Berger criou essa expressão, vivemos em um mundo sem janelas. Vivemos em um mundo sem janelas. É isso. Quando você vive num mundo sem janelas, você não tem um horizonte de transcendência, claro, a sua vida é o que? Acordar de manhã, administrar ela numa planilha, é você fazer planejamento, você vai pegar um Uber, você vai pro trabalho, e aí seu ambiente é esse, cara, você vai sair desse ambiente, você vai voltar pra esse mesmo ambiente que é a sua casa. Então você tem pouco contato com qualquer coisa transcendente. Então é claro que esse mundo vai parecer muito previsível, e aí você tem uma sensação de controle absoluto sobre essa realidade. Quando que você vai parar pra olhar pra um horizonte, olhar pras questões da vida e lembrar que existe uma realidade pra além dessa que nós criamos? Sabe quando você vai fazer isso? Quando esse mundo começar a gritar pra você
você aqui dentro de casa, nessa casa sem janelas, né? Com ar-condicionado funcionando. E quando que esse mundo grita? Quando ele grita em forma de terremoto, de desastre, de pandemia, perda de um ente querido, um parente que adoece, e de repente esse mundo começa a gritar pra você, dizendo pra você, cara, essa realidade que você tá vivendo aí não é a realidade, tem um outro negócio que você não controla. E aí as questões começam a emergir, claro que elas vão emergir. O problema do mal hoje, o pessoal fala, o problema do mal, o problema do mal. Cara, o problema do mal, ele é um problema por quê? Porque ele traz ruído pra uma bolha que nós criamos, extremamente confortável e cômoda, que nos dá a ilusão de controle e previsibilidade da vida. Mas quando alguma coisa irrompe esse silêncio, aí você começa a apostar pras questões reais da vida. Eu acho que esse é um ponto fundamental, viu, galera? É que o nosso mundo é ruidoso demais e a gente criou um mundo artificial demais que nos dá a ilusão de que a gente não tem mais questões sobre a vida. Essa questão da distração das perguntas, como a gente evita as perguntas, né? No último capítulo do Ortodoxia, do Chesterton, ele tem uma provocação que eu acho muito interessante quando ele começa a falar da alegria, né? É a minha parte preferida do Ortodoxia, inclusive, é o final. Eu acho muito legal que ele vai caminhando pra falar de alegria, né? E aí ele tem uma frase que ele diz assim: a alegria é que a pequena publicidade do pagão é o gigantesco segredo do cristão. Caraca. O que ele diz é assim, que as pessoas que não creem, né? Ele é cheio de usar essas palavras assim pra falar de que não crê, né? Pagão, herege, né? Então assim, talvez não seja hoje a melhor maneira de você ter um diálogo apologético com ninguém. Certamente não é, mas na época ele é muito polemista, né? E os que polemizavam com ele aguentavam também, né? Então assim, eles trocavam um chumbo grosso ali. Mas o que ele quer dizer assim, que essas pessoas muitas vezes se distraem com essa alegria e essa coisa toda, né? Sempre envolvido em um monte de distração e um monte de coisa e tal, como uma pequeniníssima publicidade, o que se torna público, mas que na verdade, quando você bota a cabeça no travesseiro, as questões que você tá evitando o dia inteiro, elas vêm te encontrar, entendeu? E que o cristão é o contrário, ele não precisa de tudo isso, porque a alegria é um fundamento gigantesco em relação à pontinha do iceberg, que é a vida pública, sabe? Exato. Eu sempre me lembro disso, porque quando eu li isso, eu fiquei pensando, né, comediantes, né? Eu amo humor, comédia, stand-up, eu adoro stand-up, acho uma forma de arte incrível, assim. Mas eu sempre ficava me perguntando qual a relação entre isso e o ateísmo que a maior parte deles tem, né? E eu sempre achava que era assim, não, porque tá acostumado a fazer piada de tudo, então não pode ter muitas certezas sagradas, né? Mas aí quando eu li o Chesterton, eu pensei que talvez fosse o contrário. É justamente a falta de certezas muito profundas que leva a uma ironia muito forte, um sarcasmo muito forte de lidar com a vida. Cara, que sensacional, hein? Que sensacional. Cara, tem um trecho no livro do Os Guinness, que ele cita muito Chesterton, né? Tem muito esse elemento do Chesterton presente no texto dele. Na verdade, tem várias vozes com ele na conversa ali, né? Assim, pra fazer uma propaganda aqui pra mundo cristão, você gosta de C.S. Lewis, de Chesterton, lê esse livro, você vai gostar. Pronto. E o Chesterton, eu acho que a Ortodoxia foi publicado pela Mundo Cristão, não foi? Foi, a Mundo Cristão lançou no aniversário, No aniversário de 100 anos, ela lançou uma edição bem bonitinha, capa laranja. Verdade. Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela também, aqui. Então, galera, o seguinte, cara, tem uma parte muito legal que ele cita, ele compara um empresário famoso lá dos Estados Unidos com Heschel, que, cara, eu achei muito legal. Eu gosto muito de Heschel, né? Eu li o Deus em Busca do Homem, né? Mas é o Homem em Busca de Deus. O Heschel, cara, ele é genial. Porque o Heschel, ele tem essa dimensão que ele insiste muito, né? Do deslumbramento. E aí ele cita o exemplo do empresário do Heschel, né? A reação que os dois tiveram diante de eventos distintos. Então ele cita um empresário muito rico, um cara que era tão ocupado, que ele não conseguiu nem estar no dia do parto, né? Do filho dele e tudo e tal. Aí um dia ele vai e fala assim, vou lá, vai meu filho, né? Ele vai em casa, chega em casa, aí ele olha pro berço, o filhinho dele lá, e ele fica ali olhando e fica intrigado, né? Pessoal, por que você tá tão concentrado aí? Ele vai dizer, não, é porque eu fico chocado como é que um berço desse pode ser vendido por não sei quantos dólares, né? E tal. Ele, $29. $29, cara. Nossa, tipo, meu assim, Deus. Vazio, né, cara? Total, né? O cara é um vazio, ele... É onde está o seu tesouro, cara, né? Isso, ali vai estar o teu coração. Isso aí, é o berço. E aí ele cita o Heschel, né? Que teve um problema cardíaco, quase morreu e tudo. Ele volta, né? Desse evento de saúde muito grave. E aí ele fala que ele agradece muito a Deus, não por ele ter tido sucesso, né? Mas por ele ter tido deslumbramento na vida. Deus deu na vida dele deslumbramento pelas coisas. Então é interessante, né? Como é que as duas reações são distintas e como percepções de realidade são distintas, né? Aí a gente fala assim, cara, mas o que fez os dois olharem pro mundo de forma tão diferente? É porque um vivia nesse mundo sintético, que eu falei, né? E o mundo dele era isso. O mundo dele era dinheiro, investimento, sucesso, reconhecimento,
poder, e a gente acha isso lindo e maravilhoso, mas isso é um mundo achatado. Em inglês é flat world, né? Então a realidade dele era uma realidade achatada, ou seja, bidimensional, era só isso. E o Heschel? O Heschel, cara, é um cara que ele olhava pro mundo, ele via encanto no mundo, ele via deslumbramento nas coisas, ele se deslumbrava com as coisas. Mas pra você se deslumbrar com as coisas, e aqui não é um deslumbramento ingênuo, porque é isso que o Chesterton zoava lá, né, Cacau, no Ortodoxia, é que, na verdade, ele brincava lá da Elfolândia, né, que a pessoa pode olhar pra um cara que olha pra vida e vê sentido na vida, ou está em busca de sentido na vida, e o mundo pra ele é encantado mesmo. É encantado, e não é porque ele é infantil, não é porque ele é criança, é porque o mundo é pobre mesmo. O mundo é pobre. O mundo do endinheirado, nesse sentido, ou que se reduz apenas ao dinheiro, é um mundo pobre. E assim, aí a gente pode até puxar uma outra questão. Que tipo de encantamento é esse, né? Porque o que o Guinness vai trazer é essa dimensão relacional da existência, né? E do sentido. É, isso aí. Então, não é um sentido que é apenas uma abstração, né? Ou não é apenas uma sistematização das coisas, né? Mas é uma questão relacional, uma relação mesmo com Deus, porque o sentido dentro do pensamento hebraico, ele vai puxar uma comparação entre uma forma hebraica de ver e uma forma grega de ver o sentido, né? Que dentro do pensamento hebraico, ele sempre é relacionado de uma maneira pessoal. Aí, Igor, minha cabeça foi de Chesterton a Martin Buber, assim, né? Porque hashtag assim, Martin Buber. Uma coisa que o Chesterton fala lá no livro, vamos ficar puxando o Chesterton o tempo todo, né? Mas uma coisa que ele fala é que eu poderia investigar por que uma folha é verde, mas eu gosto de pensar que ela é verde porque ela poderia ser azul ou vermelha. Então, assim, foi uma decisão pessoal, né? Tem aquela pegada do Chesterton, Cacau, que ele fala assim, quando você olha pras flores, a gente tem uma sensação, e isso tem um pouco do Buber também, né? O Buber tem isso demais no Eu e Tu, né? Que é essa coisa assim, cara, talvez não é que nós olhamos pras flores, é elas que se exibem pra nós. Perspectiva. Né? Exatamente. Não, então, mas eu puxo o Buber justamente porque ele tá comparando um pensamento hebraico com o grego. E nessa visão do Eu e Tu, do Buber e tal, ele vai caminhar pra isso, pra essa visão mais relacional das coisas, né? Menos objetificada, né? E como ele era, né? Pra quem não sabe, né? O Martin Buber, um filósofo judeu e tal, vai exemplificar bem isso que o Guinness coloca, né? De ser um cara que tá olhando pras coisas numa perspectiva relacional, né? Sim. E aí o Guinness, ele põe que pra você conhecer alguém em termos de relação, é bem diferente de conhecer um tema. Pra conhecer um tema, basta estudar um tema. Você pode saber muito sobre esse tema porque você estudou muito sobre ele, né? Mas pra conhecer uma pessoa, você precisa ter história com ela, você precisa ter vínculos, você precisa ter caminhada, né? Então, ele vai falar sobre isso no livro, né? Sobre esse conhecimento de Deus e do sentido como sendo uma relação que se dá numa história, numa caminhada, né? Pessoal, muito legal tudo que a gente tem pensado aqui, né? Reforçando a propaganda que o Cacau fez, né? Os Guinness, a grande busca pelo sentido da vida, lançamento aí da Mundo Cristão. O link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com. Então eu tenho uma pergunta, já que perguntas são fundamentais, e acho que diante de tudo que a gente falou, até da história que o Igor trouxe, que o Os Guinness traz ali, né? Do empresário, do Heschel e tal, tem como nós vivermos sem a busca pelo sentido da vida? Tem como um ser humano viver sem a busca por um significado, a busca pelo sentido? É possível isso, Igor Miguel? Então, eu acho que ele pode até tentar viver sem a busca consciente, a busca intencional, né? Mas eu não sei se eu estou convencido de que não é possível viver, você ter disposição, inclusive, para viver, sem eleger e escolher algum bem que você considera que é vital, ou um projeto vital, né? Que é o que a gente chama de sentido. Então, é perturbador, né? O que falar sobre isso era o Doiver, né? O Doiver falava assim, quando o ser humano não adota para si um bem, o que resta para ele senão um vazio nihilista? E ninguém suporta viver niilismo. O cara que já abraçou o niilismo, ele já abandonou a vida. Ele vai dar cabo da vida em algum nível. Mas se você não abraçou o niilismo, você abraçou algum bem. Nem que seja ridículo. Ele cita o texto aqui, o exemplo famoso do Viktor Frankl, né? O judeu, que é o pai aí da logoterapia, o pai da ideia de sentido, tem livros sobre o sentido da vida. Cara, o Viktor Frankl falava sobre isso. O que fazia ele, como judeu, sobreviver em um campo de concentração era o que ele chamava de fragmento
fragmentos de sentido, porque o campo não fazia sentido. A rotina, os ritos dentro de um campo de concentração eram ritos de desespero e vazio. Intencionalmente criado pra tirar o sentido das coisas, né? Perfeito, exatamente. Tirar o sentido das coisas, desumanizar, né, as pessoas, e aí, de repente, ele tinha que se agarrar a pequenos fragmentos de sentido. Era uma memória, era uma flor que ele via lá do outro lado da cerca do campo de concentração, era uma nuvem que passava, era um pássaro. Então, o cara olhava para esses elementos e ele dizia, cara, tem uma vida lá fora, tem um mundo lá fora. E ao se agarrar a esses fragmentos de sentido, era o que dava sobrefôlego para ele e os colegas dele, né, a continuarem vivendo. Então, observe, é perturbador imaginar viver sem algum bem. Ainda que seja provisório, ainda que não seja suficiente, o ser humano é, como eu costumo falar, eu escrevi isso no meu livro, o ser humano é um caçador de sentido, inevitavelmente. É isso aí. Eu sou professor de história, né? Aí eu sempre, quando começo a dar aula pra molecadinha, né? Pra rapaziada. Não teve história com uma disciplina assim específica, né? Teve ela salpicada no... A gente sempre começa com uma reflexão sobre história, que é também parte do currículo, né? E é muito comum eu lidar com uma pergunta, né? Por que eu tenho que estudar história, né? E aí eu costumo fazer essa abordagem pro pessoal, né? Eu falo assim, olha, gente, você pode olhar pro ser humano de várias maneiras, né? Você pode olhar pro ser humano como um animal, né? Vamos dizer assim, um ser biologicamente construído, né? E analisá-lo nesse aspecto. Você pode analisar em vários aspectos, né? Mas tem um aspecto que a história se preocupa, que é o fato de que a gente é composto também de tempo, de memória, de um senso de localização no tempo. A gente tem um cérebro capaz de pensar o que vem antes e o que vem depois, né? E aí, a gente sempre vai fazer uma ideia de onde a gente veio, independente se essa ideia é real ou não. Exatamente. A gente sempre vai investigar isso, a gente sempre vai construir algum tipo de ideia sobre isso. A história só é uma pergunta sobre, será que essa ideia é verdadeira ou não é, né? E ela vai tentar buscar referenciais exteriores a mim mesmo, saber se ela é verdade ou não, se essa minha ideia faz sentido ou não faz sentido diante aí das fontes, do que você quiser. Porque é inescapável essa questão de nós, e esse que é o grande lance. Às vezes a gente tenta fazer com que o ser humano seja reduzido a simplesmente a consequência dos acasos que nos levaram até aqui. Toda a parte simbólica, ela é falsa, entendeu? Ela não é parte da existência humana. O fundamento da existência humana é todo o resto. Me parece que isso é um erro muito grande, né? Nem os existencialistas vão chegar nesse ponto. Eles não vão dizer que o sentido não é importante, eles só vão dizer que o sentido não é primordial. Ele vem depois da existência. Mas até eles vão, né? O próprio Os Guinness cita o Camus, né? Que a pergunta mais, a questão filosófica mais importante é o suicídio, né? É inescapável, não tem jeito. A gente vai fazer um sentido, né? A gente vai pensar da onde a gente veio, pra onde a gente vai. Pra onde a gente vai, talvez nem todo mundo pense, mas da onde a gente veio, certamente. Não tem como. E pessoal, diante disso, o Os Guinness traz, eu achei legal o contraponto ali, e a gente agora até pode caminhar para as respostas bíblicas, né? Para essa pergunta do sentido da vida. E eu gostei muito do que o Os Guinness coloca ali, a questão de existe uma resposta helênica e uma resposta hebraica. Qual das duas? Ou as duas? Como é que a gente caminha diante disso? Cara, o que acontece? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Deus dos filósofos estudiosos, né? Já disse Pascal, é citado pelo Os Guinness algumas vezes, né? O livro dele, Pensamento, que é um livro que eu super recomendo que as pessoas leem, é um clássico, claro. Pascal está contrapondo o cartesianismo, está contrapondo as certezas do racionalismo, essas convicções proposicionais, e ele questiona, inclusive essa frase vem de uma experiência de fé do próprio Pascal, que era um gênio da matemática, era um homem que sabia fazer uso das faculdades intelectuais no seu trabalho acadêmico, filosófico, né, enfim. Mas ele concebe e ele respeita os limites da razão na hora de apreender quem Deus é. É o que eu falo no livro A Escola do Messias, né? Que Deus se apresenta para nós não como uma conquista intelectual, mas como uma dádiva. Deus se dá em revelação a nós, né? E isso muda completamente os critérios que nós adotamos para sabermos se Deus é um fato ou não, né? Se Deus é real ou não, se ele é concebível ou não. E aí, é claro, a gente precisa adotar novos critérios, vamos dizer assim, de acesso a essa verdade. E os critérios não são de controle racional sobre Deus. Nesse sentido, os
gregos erram. Porque se você usar o método dos gregos, e a gente fala gregos aqui, eu sempre tenho muito esse cuidado, porque que grego que a gente tá falando, de que época, qual, acaba virando um termo meio genérico. Mas claro, quando a gente fala grego aqui, né, a gente tá sendo o mais pedagógico possível para descrever aquela tentativa de controle racional, de certezas lógicas, de você fazer uma maiêutica, fazer perguntas certas, e aí de repente você adquirir, por inferência lógica, obter esse conhecimento de que Deus é real, ou de que ele é possível, enfim. É claro que esse não é o critério que era utilizado na própria maneira como Deus se revelou na história de Israel, quando a gente olha para a Bíblia. Deus se revelou como um Deus profundamente relacional, que o Cacau já destacou aqui, como um Deus que se apresenta de forma pessoal ao seu povo, e ele se apresenta de forma pessoal e se apresenta em um mundo pessoal. Exato. A gente precisa reconhecer isso, que a realidade como nós a conhecemos é uma realidade profundamente pessoal, diferente de uma percepção meramente científica do mundo, ou meramente racionalista do mundo, em que o mundo se apresenta como dados brutos, como um mundo a ser dissecado analiticamente. Não, Deus se apresenta no mundo como o teatro da sua glória, como já dizia João Calvino, né? O teatrum gloriam Dei, o teatro da glória de Deus. E Deus é pessoal, se apresenta em um mundo pessoal, que inclusive tem os elementos que tornam o cenário da sua revelação viável. Né? Ou seja, a gente olha para Deus e a gente precisa se abrir ao fato de que Deus se apresenta a nós nos seus termos, à sua maneira, né? E quando você olha para a história bíblica, para a história canônica, o que você percebe ali? Deus se exibindo em atos intencionais de revelação, em atos salvadores, e de maneira muito pessoal, o povo respondendo a essa revelação, e é assim que Deus está se dando a conhecer, né? O Deus desconhecido está se dando a conhecer. Então, para começar, qual é a diferença do Deus dos filósofos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Que é o que Pascal descobriu. É que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por isso o nome dos patriarcas bíblicos, né? É um Deus que se apresenta no drama da vida. É um Deus que se apresenta no drama da história. É um Deus que é alfa e ômega, início e fim. É um Deus que se apresenta em narrativa, em história, em relações, em encontros. E o Deus dos filósofos? É um Deus domesticado. É um Deus nos limites da razão. É um Deus nos limites das fórmulas matemáticas, das afirmações, dos silogismos, né, como a gente diz na filosofia. Não, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus que aparece no drama. É no drama de um patriarca que deixa sua casa, é o drama da esterilidade de Sara, é o drama de Isaac, que Isaac com as suas tensões ali com a sua família e as tensões das suas peregrinações, é Jacó nas tensões com seu irmão. É esse Deus, é o Deus que aparece enormemente, mas nos dramas pueris e normais da vida, e é ali que ele se exibe. Por isso, um outro ponto que o Os Guinness levanta, né, é que como que é a fé? A gente pode falar assim, a fé é uma experiência. Cara, tem um momento da história em que você olha pra escritura e o que tá lá na escritura encaixa com a sua vida. Você olha pra sua vida e pra vida no mundo e de repente essa grande história do evangelho cristão, como nos é apresentado na Bíblia, ele é como se fosse aquela peça que encaixa num quebra-cabeça. O Alistair McGrath chama isso de encaixe empírico. É um termo técnico, mas que explica muita coisa, né? É que o cristianismo, ele simplesmente explica certas coisas que a ciência não explica, a razão não explica, que a filosofia não explica, que as convicções teóricas de uma ideologia política ou de outras ideologias não explicam, e o cristianismo encaixa, o evangelho encaixa, né? Então, esse é um elemento importante. Se torna essa lente, né? Cara, É como se a gente estivesse enxergando a coisa tudo... Isso. A gente vê as coisas, mas daí você põe a lente do evangelho... Exato. Ele reorganiza, ele ilumina pontos que estavam escuros e você consegue... Exatamente. Ele rearranja o mundo, né? Rearranja o mundo. Você faz uma leitura melhor da realidade com as lentes da fé. Sensacional. Pô, gente, é isso aí. Leia Os Guinness. Ó, ouça esse podcast, leia Os Guinness e tem esse livro que a Mundo Cristão traz aqui pra nós, A Grande Busca pelo Sentido da Vida. A gente não explorou o livro inteiro, obviamente. Tem várias coisas que nós não falamos e que o Os Guinness vai falar aqui, até porque a gente não vai fazer uma resenha completa do livro, mas, gente, vale muito a pena aqui, esse papo foi fortemente embasado no livro do Os Guinness. Alguma palavra final, Cacau, sobre esse livro, sobre o que nós conversamos? Leia o livro. E faça a oração. Chega de cantar a musiquinha, sei lá. Não, mas acho que a gente falou tudo aí, é isso mesmo. Ele é muito interessante porque ele passa praticamente 2 capítulos sem praticamente falar de Bíblia. E quando fala, coloca, né? E se for verdadeiro, né? Porque ele ainda brinca com essa ideia de que talvez não seja verdade e tal, né? Nesse sentido, né? Que então ele vai construindo. Ele tá bem indo numa tradição apologética mesmo, de certa forma, né? Mas não naquela apologética belicosa, mas de um diálogo apologético mesmo. É a apologética schaefferiana. Perguntas honestas merecem respostas honestas, né?
né? É. Então, tá nessa tradição. Eu citaria aqui um trecho, se vocês me permitirem. Claro, por favor. Na página 237, ele fala assim: a fé cristã não pede que ninguém creia que ela é verdadeira porque funciona. Pede ao contrário, que os investigadores verifiquem se estão convencidos de que ela é verdadeira e então os convida a verem que, por ela ser verdadeira, ela também funciona de 1000 maneiras gloriosas. Então, arrisque-se. Arrisque-se, inclusive, a fazer perguntas. Sensacional. Sobre as suas perguntas. Eu acho que isso é muito importante. Vida que segue. Olha aí. Eu acho que nessa esteira cabe o que eu queria citar pra vocês, tá aqui na página 35, que é justamente essa ideia de nós enxergarmos as coisas, né? Da maneira hebraica, por assim dizer. Essa diferença em como chegamos a conhecer o que conhecemos, ou seja, epistemologia, muito trabalhada pelo meu amigo Igor Miguel no seu Escola do Messias, né? Essa diferença em como chegamos a conhecer o que conhecemos significa que a verdade era abstrata para os gregos, mas pessoal, existencial e histórica para os judeus. Aquilo que a gente já falou aqui, né? Um sistema para os primeiros, mas uma história e uma narrativa para os últimos. Olha só que sensacional. Lindo. Então, para os gregos, é um sistema racional. Isso. Para os hebreus, né? Ou seja, uma narrativa, uma história. Para os gregos, a busca centrava-se na razão e no que a razão poderia descobrir ou falhar em descobrir. Para os judeus, conhecer a Deus exigia mais do que razão. Não era irracional, mas exigia mais do que razão. Deus é uma pessoa. Então, conhecer a Deus exige um encontro com o autor da vida e do próprio sentido e um relacionamento pelo qual chegamos a conhecê-lo mais intimamente. Ou seja, a gente não vai desprezar a tradição grega, né? A gente não vai desprezar a razão, mas a mentalidade bíblica, ela é mais integral, né? Ou holística, já que tem pessoas que odeiam a palavra integral, porque no fundo são crianças teológicas. Então, né? Mas tem gente mais que não gosta do holística também. Ela, sabe, é o ser humano. Aí vai pescar. Aí, sinceramente, vai ser chato, sabe? Aí me bloqueia, pelo amor de Deus, me bloqueia. Eu nem quero ter contato com esse tipo de ser humano. Entendeu? Então, assim, sabe, mais amor no coração, Rodrigo. Vamos lá, mais amor. Brincadeira. Então, assim, é isso. A gente não despreza nada, né? A razão, a emoção, é integral. É o que a gente vem falando, sabe? Então, isso é muito legal. É uma história, né? Uma história que se desenrola diante de nós e somos convidados a fazer parte. Tá aí, gente. Os Guinness, a grande busca pelo sentido da vida da Mundo Cristão. O link pra você adquirir o livro está aqui na descrição deste BTcast. Aliás, qualquer livro que você vai comprar, compra por esse link que tá aqui, tá bom? Que é o link nosso da Amazon. E você comprando qualquer coisa na Amazon pelo nosso link, abençoa demais o nosso ministério. Igor, obrigado pela tua presença aqui, mesmo se recuperando, né, de uma enxurrada de ataques à sua saúde. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele cuida de nós. Que bom. Cacau, tamo junto, together, daquele jeito. Valeu. Eu comecei a assistir Greenleaf. Toda vez agora que alguém fala Deus é bom, eu lembro do Greenleaf é do mal. Igreja. Nossa. Ô, mano. Ô, gente, assistam Afterlife. Greenleaf não. Não, Greenleaf é bom, pô. Greenleaf não, é bom. que assim, ó, Afterlife é legal. Greenleaf parece que você tá vendo o Jornal Nacional doido, cara, da Igreja Evangélica, tá ligado? É muito real aquilo, cara. Então, assim, não, gente, Greenleaf... Tu assistiu Greenleaf, Igor, não? Fiquei muito deprimido depois. Cara, pois é, então eu acho que... God is good all the time, all the time. Cara, a gente podia conversar sobre o Greenleaf, porque até onde eu vi, o líder da igreja, ele era um cara assim, tipo, mano, ele não era um mau caráter, assim. Calma, eu ainda tô na primeira temporada, calma. Ah, então tá bom. Então, eu só vi também, acho que é metade da primeira temporada. Então, o cara era um errado honesto, assim. Enfim, dá um podcast sobre o Greenleaf. Quem sabe a gente chama o Erlan Tossi e faz um Ovelhas Elétricas sobre... Ah, chama a Silvana também, que ela também curte. Acho que ela assistiu o Greenleaf tudo também. Mas antes, vamos fazer The Chosen. Eu sei, galera, eu sei. Vai chegar o momento. É isso, voltamos na semana que vem com mais BTcast e voltamos mês que vem com mais um BTcast que chega até vocês graças à editora Mundo Cristão, que tem lançado ótimos livros. Olha, se a Mundo Cristão fizer um 2023, como fez 2022, prepare-se porque temos grandes livros aí de grandes mudanças e grandes reflexões, porque o ano 2022 foi ótimos lançamentos da Mundo Cristão e que 2023 se mantenha nessa esteira aí de qualidade. E eu tenho certeza, ó, vocês conhecem Daniel Farias? Igor e Cacau. Claro, se vocês não conhecem, tá aí no Ser Humano que vocês precisam conhecer, Daniel Farias, editor da Mundo Cristão, um cara sensacional. Conhece, né, Cacau? Cacau, inclusive, vai ser autor da... Pode falar? Não, sei, desculpa. acho que pode, não sei, não falei nada. Deixa assim. É isso, gente. Voltamos então na semana que vem. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.